Perfil de hoje eu estou conversando com um extremamente talentoso Cláudio Lins. Cláudio, deixei uma pergunta para você que não deve ser muito fácil de responder, mas todo mundo quer saber. Claro. Qual é o peso de ser filho do Ivan e da Lucinha? E entrar nesse meio, que você une as duas coisas com igual maestria, como eu disse. Como foi? Olha, para falar a verdade, é uma pergunta fácil de responder. Que bom. Assim, eu vou descrevê-la melhor, mas resumidamente eu respondo da seguinte maneira. Eu não sei como é não ser filho deles. E que peso teria? Também não sei. Também não sei. Então, assim, eu só sei como é ser filho deles. Eles alcançaram a notoriedade que eles têm, eu ainda era muito novo. Meu pai, então, antes até de eu nascer. Então, isso para mim, é o normal, é ser filho deles. E com a notoriedade e com o peso que isso possa trazer, para bem e para mal. Agora, obviamente, destrinchando isso um pouquinho melhor, eu só vejo, nesse sentido da correlação de profissões, né, de escolhas, eu só vejo o lado positivo. Assim, quase tudo é positivo, porque, imagina, eu tenho a possibilidade de trocar diretamente com dois grandes profissionais da minha área, sem subterfúgios, né, falando a verdade, e pode ter certeza que os meus pais são bem sinceros. Como a maioria dos pais, né? Precisa ser, né? São. Meu pai é de uma sinceridade atroz desde que eu sou bem pequeno, tipo, nada passava assim fácil pelo crivo dele. Mas isso é excelente para você, Isso é excelente, isso é excelente. A gente tem o caso de eu fazer e refazer algumas músicas a partir do crivo dele. Falei, meu filho, aqui, tá, acho que aqui você pode melhorar. Ele nunca dava solução, mas ele sempre falava, olha, aqui eu acho que... Apontava o caminho. Exatamente. Falava, olha, aqui, talvez, aqui, não sei o que e tal. E sempre me deixava para solucionar as coisas. Então eu vejo isso de maneira positiva. Em algum momento da minha carreira, principalmente quando eu comecei a cantar e ter uma carreira... A minha carreira fonográfica, a minha carreira em música, ela é pequena, ela é esparsa, né? Eu lancei um disco em 99, depois um disco em 2009. E são os discos que eu tenho. Mas quando eu lancei esse primeiro trabalho, de cara eu senti uma comparação com o trabalho do meu pai. E muitas das minhas críticas, das críticas que fizeram ao meu trabalho, passam por essa comparação. Ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Mas que não deveria ocorrer. Se eu não fosse o filho do meu pai, talvez essa comparação não acontecesse. Talvez não aconteceria. Pois é, a análise do meu trabalho seria... mais única, focada no trabalho em si e não numa comparação do que já existe. Exatamente. Por outro lado, isso é normal, né? Eu próprio, me lembro de ouvir o filho do John Lennon e, a voz dele é parecida. Aí você já começa a comparação. É normal. Então também não foi nada que eu sofresse em função disso e tal. Mas pesou em algum momento, assim, aquela coisa, sou o filho do Ivan, eu tenho que corresponder aqui ou ali, eu sou filho da Lucinha, teve isso? Não. A minha autocobrança sempre foi muito focada nas minhas capacidades, né? E não no fato de eu ter que... Porque o meu pai é um grande ídolo da música, porque ele tem uma música que correu o mundo inteiro... Isso não é uma herança minha. Isso será uma herança minha de uma maneira muito subjetiva, mas assim, isso é uma conquista dele, não é uma conquista minha. Então eu vou conquistar o que eu puder conquistar. E está conquistando muitíssimo bem. É o ator dos musicais. Eu costumo dizer que você é o ator que melhora todos os musicais por onde você passa. Oh, meu Deus. Que é muito bom, né? Você já trabalhou com a sua mãe. Sim. Vocês estiveram juntos em mais de uma novela. Diversas, em duas novelas pelo menos, né? Já em teatro. No teatro, também. no Ópera do Malandro, não foi? Ópera do Malandro, a gente também fez um musical chamado Aldir Blanc, Um Cara Bacana. Foi, todo isso mundo aí. junto. Como é esse bastidor? Existe a Lucinha mãe ou ali é a Lucinha atriz e o Cláudio ator? Ou vocês dão uma misturada nisso? São críticos um do outro? Como é que isso funciona? Isso não se separa. É inseparável. É claro que a gente sabe reconhecer os limites da relação profissional durante o trabalho, né? Isso tem que ser feito. Mas assim, quebrou, pausa, o café,
estamos no camarim, estamos no momento de... É pai, é mãe, é filho, isso não muda, definitivamente. No trabalho, eu chamo a minha mãe de mãe. É inconcebível falar da Lucinha, né? Ou falar o Tovar, no caso até meu padrasto, eu chamo ele de Tovar mesmo, mas assim, é meu padrasto, a nossa relação não muda. Claro. No caso do meu pai. Né? Já tocou com o Ivan? Já, várias vezes. Como é que foi? É sempre bom, nossa, a gente... Adrenalina total ou tranquilidade? É tranquilo, eu não tenho... Porque ali não deve ter um mito pra você, ali tem o seu pai que toca, que é um... Exatamente. Excelente músico. Exatamente. Ponto. Muito melhor do que eu, diga-se de passagem. Ele toca muito mais do que eu. Eu, às vezes, quando a gente vai fazer show, eu falo, não, pai, toca você toca melhor. Aliás, ele é tão genial que ele é autodidata, né? Autodidata. Isso é uma coisa que eu acho fantástica. Autodidata. É maravilhoso, né? E o Tovar, você falou nele, eu ia te perguntar daqui a pouco, então vamos falar nele agora. Influenciou a sua carreira de alguma forma? Sem dúvida, né? Cláudio Tovar é um grande artista. Ele é um grande artista, né? Ele passou pelos Dizzy Croquettes, né? Que é um grupo importantíssimo. Foi bailarino, diretor, cenógrafo, figurinista, muito bom. Um ator exuberante, um ator delicioso, maravilhoso. E ele também reforçou esse caminho para o teatro, e especialmente para o musical lá em casa. Tanto que essa primeira produção que eu participei como ator, que era o Sapatinho de Cristal, era uma produção caseira, né? Um texto e direção do Tovar, a minha mãe fazia, os meus irmãos participavam da peça, a gente tinha crianças, filhos de amigos que participavam da peça e tal. Era uma produção familiar. Então, ele, sem dúvida nenhuma, ele foi muito significativo. E presente. E presente, né? E presente para a minha carreira. Está presente até hoje, né? Que é muito bom, né? Presente até hoje. Você é cercado de qualidade por todos os lados, né? Graças Felizmente, a Deus, né? né? Vou reclamar? Vou dizer, porque tem o peso. Que peso que nada. Tá lindo. É só correr pro abraço. Exatamente. E usufruir dessa coisa boa, né? Dessa relação bacana, né? E saudável, o que é mais legal, né? Você começou no teatro, fez muito teatro, passou por diretores ótimos, como a gente falou aqui, o Aderbal, que é um mestre também, sabe tudo de teatro. E depois você vai pra televisão, entra no História de Amor, com um timaço, né? Um timão de atores e atrizes. Humberto Magnani, seu pai na novela. Aliás, um beijo, né? Nossa, um querido que nos deixou recentemente. Enfim, só tinha gente boa. Yara, Regina, Zé Maia, né? Nossa, que era seu irmão. O Zé Maia era Carla irmão. Era o quê? Sua Carla, namorada? A gente fazia um triângulo, ela e o Ângelo Paz Leme. Isso, então. Você saiu do teatro com ótimos diretores. O que você levou de bagagem desses caras para a televisão? Para te ajudar na televisão? E outra coisa que eu queria te perguntar, você ficou assustado com esse timão à sua frente logo no primeiro trabalho? Olha, bom, na verdade, quando eu fui fazer História de Amor, eu também ainda tinha uma bagagem pequena de teatro, também não tinha uma bagagem tão grande. É claro que, e isso acontece mesmo, quando você faz televisão, os seus caminhos abrem, né? Obviamente, né? O que a gente já conversou, a notoriedade, ela é importante, especialmente na carreira artística, né? Porque a notoriedade te abre para o mercado e tal. E a televisão faz esse papel. E a televisão faz esse papel. História de Amor foi realmente um privilégio, uma novela que fez muito sucesso, não só aqui como em Portugal. Inclusive, eu fui trabalhar em Portugal. E foi muito bem por lá. A coisa deu muito certo lá. Em função de História de Amor. E é uma novela que é lembrada até hoje, né? Várias pessoas vêm falar comigo dessa novela até hoje. A História de Amor foi um marco. Sim, sim. Então, e a minha carreira de ator no teatro também evoluiu em função de História de Amor, mas o maior aprendizado que eu tive na minha primeira novela foi você encarar a espontaneidade do trabalho de ator com tranquilidade. Porque a novela, ela pede tudo muito rápido. Você não são 2 meses de ensaio, né? É um texto que você recebeu na semana anterior, que você vai decorar, que você vai fazer. E eu, obviamente, na minha primeira novela, muito nervoso, muito tenso, estava sempre com o texto
da mão. Né? Imagina, as primeiras cenas que eu tinha uma frase, né? Ficava aquela uma frase. Aí vai gravar, esconde o texto, né? Vai gravar, aquela frase. Até um dia que eu abri a minha mochila e tinha esquecido os textos todos em casa, naquele dia. E aí eu falei para mim mesmo, bom, eu estudei, claro, eu sei. Nunca mais entrei com texto numa cena. Porque quando você não tem o texto na sua mão, você tem que pensar o texto. Você tem que pensar o que você tem que falar. Você tem que trabalhar a sua cabeça, a sua memória, a sua espontaneidade. E você ganha uma espontaneidade na atuação. Esse foi o maior aprendizado que eu tive na televisão. Então, assim, apesar de ter já feito teatro e ter podido levar alguma coisa para a televisão, a gente sempre leva, mas assim, nada muito específico. Na verdade, eu aprendi mais com a televisão do que levar alguma coisa. Eu ainda estava em aprendizado, quer dizer, a gente sempre está, mas ali naquele momento eu tinha 23 anos. Eu ainda praticamente tinha... ontem. Praticamente anteontem. Ok. Mas acabou que foi um mal que rendeu para um grande bem, né? Esse esquecimento te rendeu. E naquela hora fazer o fazer, né, Cláudio? Não tem muito jeito, é fazer o fazer. Eu me lembro que foi um dia de grandes descobertas, prazeroso. Eu falei assim, tipo, eu posso fazer. Eu posso. Te deu uma autossegurança bacana segurança também, claro, né? E essa galera que a gente citou aqui, a sua volta, meio que te ajudou? Você pensava nisso assim, tremendo na base? Gente, todo lado de fulano? Tive o privilégio de ter atores que me ajudaram muito. Dona Yara Cortes. Queridíssima. Ela era tua avó, né? Era minha avó. E parecida com a minha avó, inclusive. Fisicamente parecida com a minha avó. O Zé Maier foi um mestre, um guru que eu tive nessa primeira novela. E Carlinha Marins também, que foi uma companheira que já tinha mais experiência que eu também. E que é muito bom ter parceiros generosos, né? Sem dúvida, porque às vezes a questão da idade complica. Com eles eu aprendi a ser também generoso com colegas de primeira viagem. Sempre. Porque também a gente tem que lembrar que o que importa, no final das contas, é o resultado do trabalho. Claro. Se o seu colega está à vontade, é melhor para o trabalho. Então, se você chega e cruza com um colega que está mais tenso, que está ainda inseguro, você deixar ele à vontade é bom para o trabalho. É lógico. Claro. O resultado final... É claro. Quando a gente até brinca, quando sobe o crédito, tem que valer para todo mundo, porque ninguém faz nada sozinho. Sem dúvida. Não existe isso. Sem dúvida. Ainda mais no trabalho de teatro, de televisão, que é um trabalho coletivo, muito totalmente coletivo. Né? É um time de até futebol. Monólogo, né? Até o monólogo você tem uma luz, um diretor, você tem um roteirista. Nem ali você está, claro. nem ali você está sozinho. Exatamente. Em televisão não é muito possível escolher papéis. No teatro você pode escolher, quero ou não quero, aliás, se produzir, enfim, tem mais possibilidades. Tem personagens que você não gostaria de fazer e que você rejeitaria? É uma pergunta muito difícil de responder, porque eu não consigo parar para pensar no que seria um personagem que eu não gostaria de fazer, a não ser um personagem desinteressante. Mas mesmo assim, não que ele fosse desinteressante no sentido dramatúrgico, que eu quero dizer, no sentido de um personagem mal escrito, um personagem mal desenvolvido, e mesmo assim a gente se depara com isso na nossa carreira e tem que fazer o melhor possível, né? Também não é uma questão de negar. Mas se eu puder evitar personagens insípidos em trabalhos desinteressantes, eu prefiro evitar. Agora... E assuntos? Como limitação, né? Isso. Acho que não. Eu teria que me deparar com esse caso e isso nunca me aconteceu. Nem com assuntos que não te interessam dizer? Não, nem com assuntos. Porque às vezes é um assunto que não me interessa, mas é um personagem riquíssimo, né? É aquela velha história, né? Eu não me identifico em nada com um nazista, com o nazismo, mas isso não quer dizer que eu não faria um nazista. Porque o nazista pode ter uma busca ali no trabalho de ator, no trabalho de composição, no trabalho de trabalhar a motivação dessa pessoa para ele ser um nazista, que para o trabalho de ator pode ser interessantíssimo, pode ser
um grande aprendizado, né? Um grande desafio. Inclusive dizem os atores, os seus colegas, que fazer antagonista é um presente que todo mundo quer. E eu tenho tão poucas oportunidades, essa carinha de bom moço. Não, é porque você tem o típico, é bonito, fala bem, tem várias coisas que contribuem para os protagonistas. Mas eu fico insistindo com os dramaturgos e com os diretores que esse é o melhor vilão. O melhor vilão é aquele que não parece ser um vilão. Pois é, porque você precisa convencer mais ainda. Exatamente. Você tem que ter o trabalho do convencimento que é maior, né? Exatamente. Mas você já fez muitos protagonistas. Inclusive, você fez um trabalho, não lembro o nome da novela, talvez seja Uma Rosa com Amor. Uma Rosa com Amor, sim. E que você fez o mesmo papel que tinha sido do Paulo Goulart. Exatamente. Grande, figura indelével. Aliás, beijo Nissete, beijo família Goulart, grande família, porque a família ali toda também é parecida com a sua, uma família de gente boa, de todo mundo talentoso, né? Exatamente. E a Nissete é uma coisa, nossa, sou fã de carteirinha. Enfim, e o Paulo já era o Paulo Goulart quando fez e você fez o papel do Paulo. De que forma isso chegou para você? Assim, você se preocupou com isso, não se preocupou, criou da sua forma, porque eu sei que o resultado foi muito positivo. Responde pra gente também no próximo bloco. Com certeza. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui com o Cláudio Lins e a gente volta já já com mais perfil para você. Não sai daí que é rapidinho.